Olá, ouvintes da Tribos FM. O nosso programa Momento da Cultura de hoje vai ao povoado de Porto Alegre falar com o artista, ele que é desenhista, o Sandro Torquato. E ele que vem trazer aí bastante informações pra gente sobre essa arte, sobre essa cultura, que é a questão dos desenhos. Seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Sandro. Olá, meus queridos, um bom dia a todos. Agradecer aqui de antemão ao nosso queridíssimo Lauro, ao espaço cedido pela Tribos FM, onde traz aí muito entretenimento e informação, né? Conhecimento nunca é demais, é interessante transmitir conhecimento. Sou Sandro Torquato, hoje professor de arte, lotado aqui na Escola Luiz Braga, em Porto Alegre. Faço parte dessa comunidade linda que é a Maracaense, a comunidade maracaense, né? Então, aqui o meu agradecimento a fazer parte dessa família maravilhosa. Trago aqui algumas informações, trago aqui através dessa entrevista realizada via WhatsApp, né, por conta mesmo do meio pandêmico, onde está sendo realizado através do WhatsApp, alguns contextos artísticos aí, né, a minha história, a minha trajetória de vida aí. Tá ok, Sandro, é bom conhecer um pouco da sua história, né? E agora vamos aproveitar e aprofundar ainda mais. Quando você começou e o que te incentivou a praticar essa arte de desenhar? O começo da minha história artística foi através do desenho, né, através dos rabiscos inicializados em sala de aula, né? Um aluno que, além de realizar as atividades escolares, realizava alguns projetos, né, juntamente com outros colegas, né? Esta é a minha história. Desenhávamos em sala de aula, tínhamos algumas propostas de arte ali mesmo, né? E a partir daí, esse foi o meu pontapé inicial para a arte em si. O que te levou a compartilhar essa arte para outras pessoas? O que me levou a compartilhar a arte com as pessoas foi exatamente isso. Um pensamento artístico. Não se pode criar algo e deixar embaixo do pano. Não se pode criar algo e deixar embaixo do travesseiro, né? Não se pode criar algo e deixar dentro da sua memória esquecer, né? Sumir de dentro da sua memória. Não, se você criar algo, é interessante que você transmita a alguém. Então essa é o meu conhecimento levado às pessoas. Você precisa normalmente de um feedback, né? Não necessariamente que a ideia da pessoa vá te trazer problemas, né? Mas assim, você consegue, com o passar do tempo, você consegue filtrar as informações, né? Mas esse conhecimento é interessante você compartilhar com o próximo. Qual o valor que essa cultura tem para você? O valor que essa arte traz para mim é um valor existencial muito importante. Quando eu penso que a vida ela existe por conta de uma luz que nos transmite energia, né? E eu penso essa luz como a luz do sol. Eu penso que um ser humano aqui na Terra, ele produz sombra, né, a partir da sua observação à luz do sol, né? E quando você traz a questão da sombra e da luz, você traz um contexto artístico. Eu gosto de pensar a arte no meio que vivo. A vida existencial é a arte. Quando eu trago a questão da sombra e luz, é um jogo muito interessante que você consegue utilizar nas artes visuais aí. Além dos desenhos, Sandro, você pratica outros tipos de cultura? Além do desenho, a música é muito interessante. Eu gosto muito de ouvir música. Eu gosto de praticar música. Pratico alguns instrumentos aí, gosto de algumas melodias e é isso. Além da música, além do desenho, as artes cênicas me chamam muita atenção, né? Um artista ele gosta de observar tudo, né? A expressão artística em si é considerável aí. Quando se fala em recital também, né? O contexto do nosso queridíssimo Shakespeare, William Shakespeare também, os artistas do street dance, né? A dança, né? Não sou um pé de valsa, né? Não sei dançar, mas gosto de apreciar esse contexto. E é isso. Quando você pensa que a língua de hoje, a escrita de hoje começou há um tempo atrás, né? Começou lá nas cavernas,
Começou lá no momento que o ser humano parou diante de uma pedra e começou a expressar a sua trajetória de vida, né, no seu cotidiano, através da pintura, através do desenho ali na pedra, né, e resolveu cravar aquilo ali. Aquilo é expressão, aquilo era uma forma do ser humano comunicar com o outro. Sempre quando pensarmos em arte, deveremos pensar também nesse contexto de criação, né? A pré-história é um tempo muito, muito grande, onde se tem muito pouco estudado sobre. Mas sabemos que a partir da questão expressiva humana, né, através de alguns rituais que existiam lá, né, anteriormente falando, alguns rituais musicais existiam também, né, esses rituais visuais também, e isso nos trouxe o contexto da aproximação com a leitura, né, com a escrita, com esse contexto de expressividade humana. A partir daí o ser humano consegue entender melhor as coisas. Tá ok, agora mais uma pergunta. Onde você encontra inspirações para criar essas suas obras de arte? Consigo inspiração através da vida. A vida, ela me traz inspirações. Quando eu penso em viver sem a arte, é a mesma coisa de não existir mais, né? Essa existência precisa da arte para sobreviver, né? Esse é o meu pensamento, minha forma de pensar sobre essa questão. Sandro, como as pessoas podem ter acesso aos seus trabalhos? Trouxe muitos trabalhos, né? Postei alguns trabalhos no próprio YouTube. Tem alguns trabalhos no YouTube aí voltado para a arte e educação, e a arte e educação é uma coisa bem interessante, é algo que eu decidi seguir, né? Deve ser por conta dos traços iniciais do meu propósito, né? Comecei como estudante que rabiscava, e hoje sou um professor que ensina através dos rabiscos a produzir alguma coisa, né? Através das expressões produzir alguma coisa. Então é bem interessante essa questão cultural aí. Agora uma pergunta bem interessante, Sandro. Qual o estilo, período artístico que você mais se identifica? O estilo artístico no qual gosto muito é a Renascença, né? É o estilo renascentista. O período artístico do Renascimento, onde podemos pensar na questão de Rafael, de Leonardo da Vinci, né? de Donatello, de Michelangelo, enfim, são vários artistas aí que trazem esse contexto de criação, de percepção, né? A partir daí começa a criar as perspectivas, começa a criar os padrões, alguns padrões existenciais até hoje utilizados aí. Então a Renascença me traz muito esse contexto. Gosto muito de assistir esses contextos artísticos voltados para a Renascença. Bem interessante, né? Sandro, uma vez que você é professor, essa pergunta aqui é bem interessante. Qual a sua opinião sobre a arte educação? A minha opinião sobre a arte educação, ela é muito voltado para o negativismo. Ainda existe um negativismo sobre a arte educação. Quando pensamos que gostaria de utilizar aqui uma frase da professora Michelle, um abraço também à professora Michelle aí, uma pessoa excelente, né? Uma artista excelente aí que Maracás tem, né? Ela diz o seguinte: para você produzir arte, para você se ver como artista, você tem que abraçar a causa, não tem jeito. A arte é algo que você precisa abraçar realmente. Não estou dizendo aqui sobre desenho, sobre pintura, não. Estou dizendo sobre expressividade, né? O professor, falando sobre arte e educação, o professor mais bem preparado não é aquele que sabe desenhar. O professor mais bem preparado é aquele que sabe produzir expressividade em sala de aula. Entende? Isso que eu acho interessante. A arte e educação ainda precisa passar por uma série de mudanças aí ainda, certo? Porque é necessário que aconteça isso. Se tem muito pouco profissional aí trabalhando na arte e educação, formado na área, que realmente se sinta abraçado pela causa. Então, assim, precisa ser mudado esses contextos aí. Isso é informação, isso é pensamento
de Sandro. Sandro Torquato pensa dessa forma. Já aqui, chegando no finalzinho desse nosso bate-papo, gostaria de saber, Sandro, de você, qual a maior dificuldade que essa arte tem enfrentado, principalmente nos dias atuais, e a pandemia, ela tem atrapalhado suas atividades? Assim, a dificuldade maior hoje no meio pandêmico é a questão do contexto artístico voltado para a expressividade, onde o artista precisa sobreviver através de sua expressão, né? A arte foi uma das modalidades que parou. Primeiramente, parou a arte. Antes de colocar o ser humano para dentro de casa, antes de colocar o ser humano em confinamento, né, em quarentena, essa quarentena que perdura por dias e dias e mais dias, né, ultrapassa o contexto de quarentena, que requer aquela questão de 40 dias e 40 noites, né? A quarentena ela se transcende aí. O artista ele sofre muito com isso, ele sofreu muito com isso, onde se vê que o artista ele será o último a retornar, o último a retornar às ruas. Eu penso um pouquinho no artista que sobrevivia através de suas melodias colocadas em colocadas nas ruas. O artista que ele expressava sua arte através das pinturas nas ruas, ele foi um dos primeiros a parar. Então, assim, a pandemia ela gerou muitos problemas para os artistas. Estou dizendo que as outras pessoas não sofreram com tudo isso, mas a arte em si ela sofreu muito com esse contexto, né? Então, assim, quando você pensa que o artista ele parou, o artista ele não produz muito mais, ele não produz quase nada, né? Como é que ele vai trazer o pão de cada dia para a sua família? Como é que ele vai trazer o pão de cada dia para existir? É complicado. Mas quando você pega esse contexto pandêmico e você vê que o ser humano ele não consegue passar essa pandemia sem ler um livro, ele não consegue passar essa pandemia sem assistir um vídeo, sem assistir uma série, sem assistir uma novela, sem assistir um filme, né? Sem observar suas obras de arte, sem observar uma obra de arte ali que te traga paz, né? Sem observar a música, sem ouvir a música que te traga uma emoção, um sentimentalismo. Então é complicado. Então você veja o seguinte, você está abraçado pela pandemia, pela quarentena, acessando tudo isso, né? E o artista, ele, de certa forma, ele não está conseguindo se manter. Existiu aí uma lei criada, a Aldir Blanc, né, o nome da lei, onde deixa muitas falhas, muitas lacunas. O artista ele não conseguiu ser abraçado pela lei Aldir Blanc. Muitos artistas hoje produzem outras coisas para sobreviver. Então isso aí é uma crítica negativa voltada para o contexto artístico aí. Tá ok, Sandro, quero agradecer aqui pela sua participação, né? Muito boa aqui a sua participação, essa interação aqui com os ouvintes da Rádio Tribos FM no programa Momento da Cultura. E nesse momento eu gostaria de deixar aqui, Sandro, o espaço para suas considerações finais. Então é isso, gente. Foi um prazer enorme estar conversando aqui um pouquinho sobre a questão da arte, o contexto artístico. E é isso. Um abraço, um grande abraço a todos.